Muito bem, muito bem. Que prazer estar mais um dia aqui com você. Que honra para você estar me vendo. É uma satisfação muito grande para você estar me vendo. Eu fico sempre muito contente quando vocês estão me vendo aqui. Eu aqui sentado, minha querida e velha cadeira, e você aí do outro lado do paraíso. Né? Eu fico muito contente com tudo isso, agradeço muito por você estar aí, não faz mais que sua obrigação enquanto ser humano, né? E isso eu tenho absoluta certeza. Então você não tem obrigação nenhuma de não estar fazendo outra coisa a não ser estar me vendo, certo? Que bom, fico muito contente com isso. Por isso, o telefone toca, né? O telefone tocou, vou fazer o quê, né? Deixa o telefone tocar, só desliga, a gente aperta aí para desligar, ele desliga na hora, tudo se resolve, tudo se ajeita, né? Vamos voltar aqui então ao que nós estávamos falando na aula passada. Nós estávamos abordando o quê? Nós estávamos falando sobre o Vale do Paraíba, região sudeste, né? Estão lembrados então que o Vale do Paraíba tem uma grande importância. Qual que é essa grande importância? Que saúde, né? Não vou editar, não vou fazer nada, vai ficar aí o espirro. Você vê como aqui as coisas funcionam de uma forma natural, muito espontânea na nossa aula de hoje, né? Peço vênias aí pelo espírito. Mas vamos lá. Falávamos sobre o Vale do Paraíba, a Via Dutra, né? Estão lembrados então o que é a Via Dutra aqui mesmo? Aqui. Vocês viram que eu me acloco aqui, né? Aqui, vamos ver, achar aqui, marca texto. Ó, né? Ah, meu Deus. Ah, aqui, ó. A Via Dutra aqui, tá vendo? Isso aqui em roxinho aqui, ó. E tô passando com o amarelo aqui por riba. É a Via Dutra, a Via Dutra liga o Rio de Janeiro a São Paulo, né? A Via Dutra liga o Rio a São Paulo. Então nós vamos aí vamos trabalhar nesse momento, vamos continuar vendo isso aí então. Estão lembrados que então era uma rota da cafeicultura muito importante, muito expressiva, né? Nós tínhamos também aqui nessa região, além de tudo, aquilo que nós chamamos da pecuária, a indústria, pecuária leiteira, a vaquinha, mococa, coca, 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 tá? Nós tínhamos aí o Cinturão Verde, que era uma grande produção do quê? Oli, oli, olango, tá feliz, na ficada lolante, né? Vai comer pastel de flango, né? Nós tínhamos aí os japoneses e nós também tínhamos a plantação de aloes. Né? Então, eram aí as características do Vale do Paraíba, até expliquei para vocês a questão de Nossa Senhora, aquela coisa toda da aparição e tudo mais, né? Grande centro financeiro, a questão questão de São Paulo, né? São Paulo ser um grande centro financeiro, estar destacado aqui em toda essa, ó, né? Em toda essa região aqui como o principal centro financeiro de toda a América Latina. Vimos lá atrás, então, que além de tudo, São Paulo é o que? Uma cidade global. Né? Nós estávamos vendo aí a respeito de São Paulo lá atrás, quando falávamos de urbanização. Continuando vendo o Vale do Paraíba, né? Nós vamos dar essa sequência aí no Vale do Paraíba e tudo mais. Nós temos que abordar, né, uma outra questão que é muito específica quando nós estamos falando, por exemplo, da Via Dutra. Agora eu quero pegar um outro polo. Falamos antes, então, né, do polo São Paulo da Via São Paulo. Sai, Lucas. Tá? São Paulo, Rio de Janeiro. Agora nós vamos abordar ali, ó, uma outra região que nós chamamos da região de São Bernardo do Campo. A região de São Bernardo do Campo é conhecida mais especificamente como o ABCD paulista. Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema. Tá? Essa região é a região que nós falamos e que nós chamamos de o ABC paulista. O que é o ABC paulista? Tá? Como que eu defino o que é o ABC paulista? O professor Lucas vai colocar aqui para a gente ter a definição do que é o ABC paulista. Tá? O ABC paulista é a região do estado de São Paulo, tá?
região do estado de São Paulo que apresenta grande número de indústrias. Então a gente já sabe aí que é isso aí o que eu passei para vocês agora, é o que nós estamos e nós definimos como a região do ABCD paulista. Tá? É uma grande área de representação, então, da produção, principalmente agora que eu quero falar quais tipos de indústrias são. É uma concentração de indústrias. Que tipos de indústrias são? Vou apagar aqui. Tá? São as indústrias que nós chamamos de metalurgia. Metalurgia são as indústrias que transformam ferro e o aço. Ferro e aço, então são as indústrias de metalurgia. Eu tenho as indústrias automobilísticas, que são as indústrias de carro, muito bem. Nós temos a questão do próprio sindicalismo muito forte. Grandes sindicatos surgiram nessa região, tá? E nós também temos uma grande concentração de saturação, ou seja, muita gente morando. Aqui eu estou falando, pessoal, em toda essa região aqui, sabe do que? Muito bem, da grande metrópole de São Paulo. Tudo isso aqui faz parte da região metropolitana de São Paulo. A região metropolitana de São Paulo. Então, essas são as características. Né? Essas são algumas características do nosso querido ABC paulista. Uma outra característica que é muito importante são plantas obsoletas. O que seria uma planta obsoleta? Ou seja, são cidades que não comportam mais gente morando. Ou seja, são cidades que não aguentam mais gente morando, são cidades antigas, cidades velhas, né? Não tem mais espaço. Então, aquele aglomerado, a poluição, tudo junto, reunido. Ali, então, se tornam aquilo que nós chamamos de plantas totalmente obsoletas, né? E a partir disso, nós temos também a que nós chamamos de desconcentração. O que é essa desconcentração? Indústrias que até então estavam instaladas aqui em São Bernardo do Campo, em Diadema, Santo André, São Caetano, elas começaram a procurar outras regiões do Brasil que não são industrializadas. Querem um exemplo? Marechal Cândido Rondon. Tá? Falei que nem o povo fala em Marechal. Vamos falar agora, vamos falar o correto. Marechal Cândido Rondon. Né? Marechal Cândido Rondon é exemplo de uma cidade onde pode vir se instalar futuras indústrias. Por que futuras indústrias podem vir a se instalar em Marechal Cândido Rondon? Muito bem, eu fico muito contente quando você acerta a minha questão, né, a minha pergunta. Por quê? Porque aqui nós temos um espaço, um vazio demográfico ainda muito importante para que essas indústrias venham. Eu só preciso ter o quê? A matéria-prima e a mão de obra. Se eu tenho a matéria-prima e a mão de obra, vamos trazer a indústria, vamos fazer o trem pegar fogo, não é mesmo? É assim que funciona. Então aqui nós temos o quê? Muito bem, uma montadora da Ford, professor. Por que você sabe que é da Ford? Porque isso aqui é um carro que a Ford não produz mais. É uma foto antiga, tá? De uma Courier, uma caminhonetinha que a Ford produzia uma vez. E a questão do sindicalismo é que vão surgir os sindicatos, ou seja, os sindicatos são entidades que representam uma determinada classe, tá, de trabalhadores. Por exemplo, o sindicato dos metalúrgicos, dos automobilísticas, dos professores, sindicato dos comerciantes, eles representam a categoria perante o governo, alguma negociação do governo nesse sentido. Tá? Aí, continuando, nós temos um outro trecho, que nós temos aí um trecho chamado o trecho do Vale da Morte. Por que
o trecho Vale da Morte? Né? Falando ainda dessa região de São Bernardo, não sei o quê, agora nós outros pegamos um pouquinho mais para riba, nós vamos falar aí da região de São José dos Campos, da região de Guaratinguetá, nós temos ali Aparecida do Norte, Itaquaquecetuba, que nós chamamos o Vale da Morte. O que é o Vale da Morte? Tá? O Vale da Morte é onde nós produzimos. Não. Onde nós produzimos? Ó, Usina Presidente Vargas, Companhia Siderúrgica Nacional. Nós produzimos, será isso aqui? Não. Ó, Fábrica de Combustível Nuclear. Então, nós temos uma região que nós chamamos a região do Vale da Morte, né? E uma região um pouco mais para cima, que é a região já pegando Rio de Janeiro, Volta Redonda e tal, que é a região da Dutra, né, do Rio de Janeiro, que é a região que já vai produzir da Siderúrgica Nacional, tá? Que é uma das maiores companhias, indústrias que fazem a siderurgia. O que é uma siderurgia? Ela transforma o minério de ferro, carvão mineral, em aço. Tá? E nós também temos aqui o eixo São José, tá? Que é a região de Taubaté, que nós temos um tecnopolo, que é isso aqui, ó. Tá aqui nessa região mais ou menos. O que é um tecnopolo? Tecnopolo, meu pequeno gafanhoto, é quando uma universidade trabalha em parceria com uma indústria. Querem um exemplo? A Embraer. A Embraer trabalha, por exemplo, com a Unicamp, que é a Universidade de Campinas, tá? Na pesquisa e na produção de jatos. Ao mesmo tempo, na produção de veículos destruidores de guerra. Né? Então, aí nós temos alguns exemplos aí de tecnopolos, que nós chamamos aí o eixo São José-Taubaté, que é um tecnopolo. Certo? Beleza? Tá? Então, isso aqui ficou copiado a mais. Voltando um pouquinho, né? Voltando aqui, nós temos aqui toda a região de São Paulo, tá? Ó, presta atenção. Ó, Santos, subo a rodovia dos imigrantes, venho até a Serra do Mar, ó, a Serra do Mar, passo aqui, venho pegando o final da Serra da Mantiqueira, região de Sorocaba, e se eu quiser vir para o Paraná, eu tinha que pegar aqui e ir vindo. Aqui eu já tenho Bauru, uma outra cidade, né? E aqui eu tenho já o Rio Paraná, ou seja, aqui eu tenho um pouquinho mais para baixo, aqui eu teria MCR, Marechal Cândido Rondon. Por que eu estou trazendo isso aí para você? Tá? Eu estou trazendo que nesse Planalto Atlântico eu tenho o quê? A Baixada Santista. Ó esse desenho que eu trouxe aqui para você, ó. Tá vendo? É isso aqui, ó. Tudo isso aqui é Santos, ó. Isso aqui é Santos, tá? Santos. A rodovia dos imigrantes, eu estou subindo a Baixada Santista aqui, até que eu venho e chego na cidade de São Paulo. Legal, né? Quando você consegue ver ter uma outra visão para você entender um pouquinho quando eu estou falando da Baixada Santista. O que eu tenho na Baixada Santista? O Porto de Santos, tá? Porto de Santos é um exemplo que eu tenho dentro da Baixada Santista. Eu também tenho aqui, Santos é muito importante para o turismo, né? Falando em Baixada Santista, eu quero que só um pouquinho eu já volto. Questão de Valapt e Vlupt. Pluft. Adivinha o que eu estava esquecendo? Temos uma canção dos anos 60 que fala sobre as curvas da Estrada de Santos, a Estrada de Santos, já que é uma curva, são estradas cheias de curvas por causa de uma reta. Adivinha quem eu trago? Adivinha quem? Para falar um pouquinho sobre nós? Ele mesmo. Escutem.
Apesar que eu não gosto nem mesmo de mim, e que na minha idade só a velocidade anda junto a mim. E no meu caminho o tempo é cada vez menor. Preciso de ajuda, por favor me acuda. Vivo muito só. Piso mais fundo. Eu tento esquecer. Então, meu pequeno gafanhoto, né? Eu trago para vocês aí um pedacinho, um trechinho pequeno das curvas da estrada de Santos, que é a estrada que levava, né, do litoral até a cidade de São Paulo, de Santos a São Paulo, e de São Paulo a Santos, a mesma estrada, mas que vai contar um pouquinho a história. Então ele pega, quando ele está muito estressado, muito cansado, triste por causa do amor, isso e aquilo, ele vai para procura as estradas de Santos, né? Esse é o principal objetivo dele, buscar aí a estrada de Santos, para ele continuar onde teve um amor, ele precisou esquecer, nada melhor que ir para essa região, né? Então pegamos aqui, esse lado é a Baixada Santista, agora vamos falar desse vindo para a região do Paraná, tá? Nós temos aqui essa região, quer ver, ó? É isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Então eu tenho aqui o Porto de Santos, né? Venho para Cubatão, Praia Grande, né? Então eu tenho toda essa região. São Paulo, então isso aqui tudo aqui, ó, né, que eu vou descer até o que nós conhecemos como a Estrada de Santos, né, que é toda essa região aí. O que é Cubatão mesmo? Cubatão é a cidade mais poluída do Brasil, onde o fenômeno da chuva ácida acontece com frequência. A Baixada Santista, né, que nós vimos ali, que eu esqueci de apagar mais uma vez. Agora, a região que vem para o Paraná. Por exemplo, ó, São Paulo, pego até aqui e venho descendo. Eu vou descendo, passo Maringá, Londrina, Maringá, Campo Mourão, Toledo, Marechal Randall, né? Então eu pego aí toda essa região, né, que vai abrangendo, que é a região onde tem os maiores tecnopolos do Brasil, onde temos parceria entre as universidades e as indústrias, onde produz computadores como a Dell, celular como a Motorola, eu tenho a Unicamp, além da produção de medicamentos, né, como o genérico Medley, como a EMS e entre outras. Aí eu tenho também a região do Oeste Paulista. A região do Oeste Paulista, tá? Que é essa região que você está vendo. Nossa, eu ia apontar. Eu fui apontar a tela do notebook, você não ia ver nunca, né, meu gafanhoto? Né? Então eu tenho a região Oeste, onde predomina, tem um equilíbrio setorial muito grande, e também é predominante agrícola. Olha lá, produção do quê? A bananinha. A vaca. Outra vaca, vaca leiteira. Olha a laranja. Olha a laranja. Olha a laranja. Olha a laranja. Olha a cana. Olha a cana. Olha a cana. Olha a cana. Tá? Então nessa região aqui eu tenho esse tipo de produção. Laranja, cana, vaca leiteira, vaca leiteira. Quanto maior a vaca leiteira, mais eu produzo. Quanto menor a vaca leiteira, menos produção naquela região. Tá? Café também já na divisa aqui com o Triângulo Mineiro, aqui já nessa região, tá? Produção também da vaca, produção da soja muito grande já na divisa com o estado de São Paulo. Então eu tenho uma pecuária melhorada. Pecuária melhorada seria com mais tecnologia. A vaca, a partir do momento que ela entra na ordenhadeira, o produtor não precisa fazer mais nada. A ordenhadeira ela faz tudo, ela limpa a teta da vaca, ela ordenha a vaca, ela separa o leite, ela faz tudo, né? Então já tenho aí uma pecuária melhorada. Triângulo Mineiro, tá? Triângulo Mineiro, eu vou explicar para vocês um pouquinho de Minas Gerais.
na aula que vem. Então vamos deixar aí mais a questão um pouco do estado de São Paulo. E Minas Gerais eu abordo para vocês na outra semana. Beleza? Um abraço, fique em paz.